geralmente através dos evangelhos, nós conhecemos o Jesus começando a igreja, nós conhecemos a semente da igreja. Quando Jesus começa a introduzir com muito esforço, numa linguagem difícil, porque traz coisas muito novas que os homens geralmente não tinham contato, traz uma informação extraterrestre, extraordinária, um sistema totalmente divino, novo, coisas extraordinárias que o homem não conhecia. Então Jesus, ele chega causando algum impacto, mas com muito tato, com muito jeito, para começar então colocar essa ideia no meio da humanidade, na mente dos seres humanos. Então Jesus consuma a obra, ele cria ali o corpo, ele separa os seus discípulos e os envia para pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. E ele cria na cruz do Calvário um contato, um lastro, e chega ali, ele paga um preço, e ele toma a chave da vida e da morte, e ele mesmo diz com suas próprias palavras no Evangelho de Mateus: foi-me dado todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Então ali, quando Jesus vai para a cruz e ressuscita, ele recebe todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. E ele diz para os seus discípulos: vão para todo mundo e preguem o Evangelho, por todo mundo, e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Agora, quando nós mergulhamos na leitura, no estudo do Apocalipse, a gente descobre muita coisa. E o que eu acho muito interessante, mais interessante, é encontrar Jesus do outro lado, trabalhando na igreja. É encontrar não aquele Jesus que estava no meio dos homens iniciando um trabalho, mas aquele Jesus que finalizou o trabalho iniciado no meio dos homens, chegou na presença do Pai glorioso, tomou a chave da vida e da morte, abriu o livro que só o Cordeiro poderia ter aberto, assumiu o controle dos acontecimentos e começou a comandar as existências, o destino do mundo, até o que nós conhecemos como juízo final. O Apocalipse parece que ele está associado a essa ideia de juízo final, né? Quando a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa no juízo final, o juízo final. Mas o juízo final não diz respeito, na minha maneira de entender, a nós, seres humanos. O juízo, ele é tido como final. Presta atenção em mim aqui, por favor. O juízo, ele é tido como final. O juízo final, Deus, ele é, e só é final, por causa de Satanás e por causa das hostes espirituais do mal. Ele é o juízo final porque até hoje Deus não enviou os seus inimigos espirituais, os seres angelicais revelados,
para o inferno. Então, nesse dia, o Apocalipse revela como juízo final, o dia do juízo final, só é dia do juízo final, porque é o dia do juízo sobre os poderes espirituais revelados, sobre as grandes potências espirituais, que Efésios no capítulo 6 chama de principados e potestades, de príncipes e poderes espirituais que estão querendo e dividindo o poder, o domínio, e querendo ainda uma parte da criação de Deus, comandar uma parte da criação de Deus e comandando. Porque quem é que pode afirmar que Satanás não comanda aqueles que estão do seu lado, aqueles que não estão com Cristo? A sentença de Jesus é essa: quem crê será salvo, porém quem não crê já está condenado. E a maioria dos seres humanos, dos 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos vivos sobre a face da terra, não quiseram Jesus, não têm querido Jesus. Então já estão condenados. Por quê? Porque não estão no domínio de Deus, mas preferem ficar no domínio de Satanás. O juízo de Deus é chamado juízo final, diz respeito ao diabo e seus anjos, porque eles serão lançados no inferno. Mateus, no capítulo 25, fala que o inferno foi criado para o diabo e seus seguidores. Então aí é o juízo final. Por que eu estou repetindo tanto, batendo tanto no juízo final? Porque nós somos levados a associar o Apocalipse ao juízo final. Mas o juízo final não é tão importante para nós. Quantas pessoas têm morrido sem chegar no juízo final? Quem pode garantir que quando nós tivermos 120, 130 anos, Dona Susana, terá chegado o dia do juízo final? Não é verdade? Agora, Deus tem juízos para nós, seres humanos. E essa palavra de Jesus em Marcos 16:16 está escrito assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Juízo que diz respeito a nós, seres humanos, porque nós somos mortais, todos os dias tem juízo no meio dos seres humanos. Nesse momento, dezenas de pessoas estão morrendo, e a sentença para o ser humano é essa: se morreu crendo, será salvo; se morreu sem crer, já está condenado. Juízo, não precisa de esperar juízo final, porque o meu juízo final, o juízo final de cada ser humano é no dia da sua própria morte. No dia da morte é o dia do juízo do homem. O juízo final é o dia do juízo de Satanás, dos poderes celestiais, o dia que o inferno será aberto. Mas se o homem, como ser mortal, se crer em Jesus será salvo, se não crer já está condenado, então o juízo do homem é esse. Jesus proferiu o juízo do homem aqui na terra, há 2000 anos atrás. Quem não crê já está condenado. Então, se você está estudando o Apocalipse, se você está pensando no Apocalipse, se você está conversando sobre o Apocalipse, a respeito de Apocalipse, você tira da sua ideia, porque diz muito pouco respeito a você e a nós essa questão do juízo final.
o juízo final, ela diz respeito aos seres eternos, aqueles que não morrem. O juízo final dos mortais, o juízo final dos mortais é no dia da sua morte. O Apocalipse não é um mistério, não é um bicho de 7 cabeças, mas ele precisa de ser entendido como algo importante para nós hoje. É importante você conhecer esse outro lado de Jesus. Esse Jesus que se apresenta no Apocalipse é diferente do Jesus que se apresentou, que foi apresentado pelos evangelhos. Porque no evangelho ele estava começando um trabalho. Agora, no Apocalipse, ele aparece como todo-poderoso, como aquele que recebeu o comando, como aquele que está sendo recompensado por aquilo que ele fez na terra, como aquele que tem a chave, como aquele que vai expulsar o diabo, como aquele que vai lançar os seres eternos na prisão eterna, no juízo final. Nós precisamos desse conhecimento para a gente poder se situar devidamente diante da obra de Cristo, diante da igreja de Cristo. Quantos juízos divinos foram feitos no percurso histórico que nós conhecemos? Se você pega Lucas 17, 25, por favor. Lucas 17, 25. Você vai ver que está escrito sobre Noé, Jesus falando sobre Noé. O dilúvio foi um juízo, foi um apocalipse, foi uma ação punitiva, destruidora da parte de Deus sobre a humanidade. Sim ou não? Foi um apocalipse. Foi um juízo de Deus, onde ele destruiu praticamente toda a humanidade. Um juízo de Deus. Sim ou não? Você concorda comigo? Eu quero que você fique à vontade, quero que você participe. Sodoma e Gomorra foi um juízo de Deus. Sim ou não? Foi um juízo de Deus. Aquele povo, dado a práticas reprovadas por Deus, foi consumido pelo fogo, pelo enxofre, totalmente consumido. A mulher de Ló, só pelo fato de olhar para trás e demonstrar que o seu sentimento, o seu coração estava penalizado por aquele acontecimento, que ela tinha conivências, que ela tinha laços com aqueles costumes, ela foi destruída. Juízo de Deus. Os dinossauros foram exterminados da terra. Pode ser incluído como um juízo, uma ação divina exterminadora. Exterminou, mudou completamente a face da terra, a estrutura da terra. Lançou juízo sobre aquelas criaturas que viviam naquele tempo. Israel tomou posse, ganhou a terra de Canaã. Está escrito, e eu não anotei a referência, que a maldade daquele povo, está aqui, ó, Gênesis 15, 16, Deus falando para o povo de Israel: depois de 4 gerações vocês voltarão para cá, porque eu não expulsarei os amorreus até eles se tornarem tão maus que mereçam ser castigados. Deus iria expulsar os amorreus da terra que lhes pertencia, e ia dar aquela terra para Israel como uma forma de juízo,
castigaria, tiraria os amorreus da sua terra e colocaria os judeus naquela terra. Juízo de Deus. Você quer ver um juízo de Deus individual para a igreja? Vou te mostrar. Mateus 7, 21 até o 23. Do que adianta chamar Senhor, Senhor, e não fazer a vontade de meu Pai que está nos céus? Naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos curas e maravilhas, mas eu vos direi: afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Juízo de Deus sobre a igreja, sobre a mentira, sobre a hipocrisia, sobre a falsidade. Deus já decretou. Você não precisa de ficar preocupado com os acontecimentos provocados pelos lobos vestidos de cordeiro. Eles já estão julgados. O juízo, a sentença do julgamento de Deus já está decretada. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nunca vos conheci. Está expulsando demônio, está falando língua estranha, mas não está fazendo a vontade do Pai. O juízo de Deus já está sobre ele, já está decretado. Está entendendo? Então, Apocalipse, juízo, o juízo que me diz respeito, a parte do julgamento que me diz respeito, é enquanto eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo, eu tenho que decidir a minha vida. Não adianta ficar pensando no Apocalipse, associando o Apocalipse, a sua fé, ao juízo final. No juízo final, a igreja vai ser arrebatada, a igreja não vai ser arrebatada, vai ter isso, não vai ter aquilo. É perda de tempo esse negócio, é alegórico, é informativo. Para mim interessa é se eu creio para ser salvo ou se eu não creio para ser condenado, porque o dia que eu morrer acaba a minha oportunidade. O que me interessa é isso. Então eu preciso encontrar Jesus no Apocalipse. Eu preciso encontrar o Jesus que está se comunicando agora numa nova dimensão, como aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, como aquele que olha e julga, como aquele que avalia, como aquele que elogia, como aquele que protege, mas como aquele que se vinga, como aquele que não aceita. Porque é isso que é o Apocalipse para as 7 igrejas. Tem elogio, tem tolerância, tem aconselhamento e tem vingança para aquele que não faz do jeito de Jesus, do jeito de Cristo, para aquele que não representa Jesus como ele acha que deseja ser representado. Comum você ver pessoas dizendo: eu sou presbiteriano, eu concordo com a doutrina presbiteriana e eu não saio do raciocínio espiritual da igreja presbiteriana, eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou da Shekinah, eu sou daqui, eu sou daquela. Mas isso não significa nada, porque o que importa é aquilo que Jesus espera da igreja, é aquilo que Jesus espera dos crentes, e é isso que ele deixou anotado aqui, quando ele trata do assunto das 7 igrejas. Jesus, ele entra e fala diretamente o que ele deseja, o que ele aprova, o que ele reprova, como é que ele quer, como é que ele não quer, quem é que vai merecer a confirmação final dele. E a gente conclui então que está tudo em andamento.
não tem nada decidido, está tudo em andamento, não tem nada decidido. Eu acho maravilhoso esse negócio do Apocalipse, de mostrar Jesus como Senhor, de mostrar Jesus no comando, de mostrar Jesus com todo o poder, sabendo o que a pessoa está sentindo, sabendo qual é a reação, sabendo o que está acontecendo, analisando e dando a sua posição, a sua opinião, aprovando e reprovando. O Apocalipse me dá essa oportunidade de tratar com Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado, a esse que comanda, ele se apresenta completamente para a igreja através de detalhes revelados no livro do Apocalipse. E é isso que nós vamos estudar aqui. É por isso, por essas coisas que nós vamos passar aqui, esses dias desse mês de fevereiro. Quero pegar como referência para a leitura o que está escrito em João, no capítulo 17, a partir do versículo 4. Diz assim: eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Então Jesus, na oração sacerdotal, na oração final, antes de subir, antes de voltar para a glória, antes de tomar o controle de todas as coisas, ele fez essa oração registrada pelo discípulo João, pelo apóstolo João. Ele fez na presença dos discípulos, e nós temos acesso àquilo que ele disse, àquilo que ele falou diretamente com o Pai. É maravilhoso isso aqui. Nós temos acesso ao que Jesus ali na hora da morte, minutos antes da crucificação, falou diretamente com o Pai. E é isso que eu estou lendo aqui. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa. Ele falando para Deus: eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Ele reivindica o poder que ele abriu mão para iniciar essa obra da igreja aqui na terra. Você vê tão grande é a igreja na face da terra, que Jesus, ele abriu mão da sua natureza divina, do seu poder, do seu comando, da sua glória, e agora ele está reivindicando novamente esse poder, essa glória. É maravilhoso, não é? Fala a verdade, Roberto. É bom demais a gente conhecer essas coisas. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem, e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Agora olha que detalhe interessante. Não peço em favor do mundo. Ele está dizendo que pedia em favor dos discípulos, daqueles que iriam iniciar a igreja. A oração sacerdotal de Jesus, ele pede em favor da igreja, ele não pede em favor do mundo. Ele não pede em favor do mundo, ele não intercede pelo mundo. Então esse negócio do bêbado que está lá na porta do barco, eu sei que Deus me ama. Jesus, ele não pediu em favor do mundo, ele pediu em favor dos dele. Ele está escrito aqui, estou lendo o que está escrito. Tudo o que
divina se revela por meio daqueles que me deste. Essa é a expectativa dele. Que a gente, que é a preocupação dele, revele a obra dele, a natureza divina dele. Então essa é uma expectativa de Jesus, que nós vamos ver ele cobrando das 7 igrejas do Apocalipse o tempo todo. Nós vamos ver, quando nós começarmos a estudar as igrejas, nós vamos ver Jesus cobrando isso, das igrejas o tempo todo. Que a igreja, a função da igreja é revelar a natureza divina de Jesus. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Olha que mistério. Nós precisamos de entender o sentido da unidade cristã. Guarda-os para que sejam um, assim como nós somos um. Aqui ele continua para explicar melhor. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder para que se cumprissem as escrituras sagradas. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a sua mensagem. Acabou aqui, ó. Mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Olha a comparação, assim como, é uma coisa forte. Assim como, Jesus dizendo, assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Se você é de Cristo, você não é do mundo. Se você está flertando com o mundo, se você está com o pé no mundo, se você está atrás do mundo, se você está gostando muito do mundo, se você está chegando perto do mundo, você está errado. E Jesus vai cobrar isso quando nós começarmos a estudar as igrejas. Jesus vai cobrar isso o tempo todo. Eu acho maravilhoso associar o Jesus do Evangelho com o Jesus do Apocalipse. Aí você vê que é um caráter só, que é uma inteligência só, que é um ser maravilhoso, que estava aqui, mas foi para lá. Poderoso demais. Poderoso demais. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles, eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Que eles sejam seus por meio da fé, por meio da igreja, por meio da religião. Não, que eles sejam seus por meio da verdade. Da verdade. Da verdade. Se você tem um amigo, se você tem um filho que não gosta da verdade, e você fica do lado dele, você fica contra a verdade. Você tem que ser radical com relação à verdade. Você tem que ser da verdade. Doa quem doer. A verdade sempre vence. Se
o meu filho, se a minha filha não gosta da verdade, é melhor eu ficar contra eles, porque às vezes ele pode levar um choque uma hora e entender a verdade. Apoiar a mentira não faz parte do plano de Deus para a igreja, e Ele vai cobrar isso das 7 igrejas o tempo todo, quando nós estivermos aprendendo melhor, estudando as 7 vezes. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, agora que você entra, ó, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Aqui você entra, aqui você está incluído. Não peço somente por eles, pelos 12 apóstolos ali, mas ele pede por aqueles que serão transformados através do trabalho dos apóstolos. Eu estou nesse negócio, eu faço parte desse negócio. Está filmando aí?